Jesus resolve o seu maior problema e o que ele faz? Ele perdoa os seus pecados. Ele diz: estão perdoados os seus pecados. Aquele homem precisava de Deus. Qual era a maior necessidade daquele homem? Deus. Ele precisava chegar até Deus, mas os pecados daquele homem não o permitiam ir até Deus. Não era a sua paralisia que o impedia de ir até Deus, eram seus pecados. Longe de Deus, ele nunca receberia ajuda do ser divino. Afinal, Deus é completamente santo. A Bíblia diz que, vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo que não possa ouvir, mas são as suas maldades que separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Observe isso. A Bíblia ainda diz que Deus despreza até as orações dos desobedientes. A Bíblia também diz que até o trabalho do ímpio é pecado. Como essa pessoa poderia se aproximar do Deus Santo? Como ele poderia? Ele que carece de Deus. E eu quero olhar para você, eu quero dizer para você, olhe para você mesmo. Como você ousaria chegar perto de Deus? Você tem pecados, você tem um coração maldoso. Como você chegaria perto de Deus? Se você encontrar-se com Deus, o que você receberá é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele disse: aquele que pecar, este morrerá. E eu digo a você, como você poderia se aproximar de Deus? Eu quero dizer para você que Deus odeia o pecado e o pecador. Existe uma frase que o povo costuma dizer, dizendo assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não confere com as Escrituras. Pelo menos 3 passagens demonstram com clareza que Deus odeia o pecado e o pecador. Deus odiou Esaú. Deus odeia o homem violento. Deus odeia os gananciosos. Deus odeia os mentirosos. Deus odeia os assassinos. Deus odeia os maldosos. Deus odeia os encrenqueiros. Como se fosse possível desassociar o pecado das pessoas. Não tem como. Deus odeia o pecado e o pecador. E se você já cometeu algum desses pecados, então você é alvo da ira de Deus. E você não pode se aproximar de Deus. Você não pode ser aproximado de Deus. Este homem estava condenado ao inferno. E eu não estava falando do inferno apenas de viver nesta vida como um paralítico, mas o inferno eterno, por causa dos pecados dele. Como ir até Deus, se o que vem dele é a justa condenação? O que você mais precisa é de Deus. Mas como ter acesso a Deus, se os meus pecados têm uma barreira entre mim e Deus? Como ir até Ele? Se a sua maior carência é Deus, e se os seus pecados te impedem de ir a Deus, você tem um grande problema. E Jesus resolve o maior problema do homem. Jesus resolveu o maior problema do homem quando disse: os seus pecados estão perdoados. Assim como Jesus faz o mesmo por você. Jesus perdoou os seus pecados.